Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Gi e hoje nós vamos falar sobre o Enuma Elish. Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje então nós vamos conversar sobre este livrinho aqui, A Epopeia da Criação, com tradução e comentários do professor Jacinto Lins Brandão. Como eu fiz com as literaturas anteriores da Mesopotâmia, que a gente já viu aqui, o Gilgamesh, a descida de Ishtar ao mundo dos mortos, primeiro eu vou falar sobre o enredo do poema, vou contar a história de Marduk, do Enuma Elish, e depois nós vamos passando tabuinha por tabuinha, são 7, com os comentários que eu acho que são mais relevantes para a nossa conversa aqui. Então, antes de começar, já vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, deixar algum comentário aqui para mim, que isso é muito importante. Bom, então vamos ao enredo do poema. Quando ainda não existia solo nem firmamento, haviam apenas dois deuses primordiais, Apsu e Tiamat, que são as águas. Esses deuses se misturaram e deram origem a uma genealogia de deuses. Então, primeiro, Lamu e Lahamu, que originaram Anshar e Kinshar, que por sua vez originaram Anu, que por sua vez originou Ea. Ea, junto com seus irmãos, perturbam Tiamat e Apsu, que reclama, dizendo que não consegue dormir, não consegue repousar, e propõe que eles eliminem a prole, ideia que é rechaçada por Tiamat. Ao saber dos planos de Apsu, Ea cria um encantamento para que ele durma. A partir daí, ele arranca-lhe o tendão e a coroa e mata-o, transformando o Apsu em sua morada. Lá, ele engendra Marduk, que é parido por sua esposa Dankina. Anu cria 4 ventos e presenteia Marduk com eles. Ao brincar com estes ventos, Marduk provoca ondas no corpo de Tiamat, o que a perturba. Ela, junto com outros deuses, se prepara para a guerra, engendrando vários seres monstruosos e indicando um deles como líder. Anu e Ea, ao saberem disso, são nomeados por Kinshar para lutar contra Tiamat. Porém, eles desistem, eles não acreditam terem forças suficientes para lutar contra ela. E neste momento, Marduk então é escolhido para a guerra. Ele a vence, corta o seu corpo em 2 para que seja feita a terra e o céu, é empossado como rei dos deuses e como demiurgo começa a organizar o mundo. Ele cria a humanidade, cria a Babilônia e o texto termina com a proclamação dos seus 50 nomes. Bom, em linhas gerais, esse é o enredo da epopeia da criação, do Enuma Elish. Agora a gente vai passar tabuinha por tabuinha para a gente entrar nos detalhes e comentar os pontos que eu acho que são mais importantes. Ao todo são 7 tabuinhas. A primeira delas a gente tem, então, a criação dos deuses por Apsu e Tiamat, a morte do Apsu pelas mãos de Ea, o nascimento de Marduk e a preparação de Tiamat para a guerra. Então, esses são os pontos principais que a gente tem na tabuinha 1. Então, sobre a criação, ela inicia a partir de negativas, o que era algo muito comum na literatura da Mesopotâmia. Então, começa quando não havia céu, não havia firmamento, não havia terra. Embora a criação seja descrita por negativas, ela não surge do nada. Sempre há algo primordial. E no caso aqui são as águas, o que era muito comum também na literatura deste período. Se a gente lembrar os mitos de criação do Egito, que eu falei para vocês em vídeos anteriores, também nesses mitos a gente encontra as águas primordiais. E aqui a gente tem o Apsu e Tiamat. O Apsu, ele é o lado masculino da criação e ele é as águas doces, as águas dos rios. Já Tiamat, que é o lado feminino da criação, ela é as águas do mar. Na Mesopotâmia, mar para eles era toda a porção grande de águas. Então, o Mediterrâneo, o Golfo Pérsico. Então, por isso que aqui, durante todos os comentários, o professor Jacinto ele vai falar em águas do mar e não água salgada, porque eles não tinham muito essa ideia de água doce versus água salgada. Então, eram as águas dos rios e as águas do mar. Essa primeira parte do texto que fala sobre a criação, ela é na realidade uma teogonia, porque é a criação de uma genealogia de deuses. E ela está muito conectada com uma matriz cultural, como eu já falei para vocês, comum ali entre os povos do Oriente Médio, do Mediterrâneo Oriental
e também do norte da África, né, no caso ali o Egito. Lembrando que esse texto, ele é um período muito posterior ao que a gente está estudando. A gente viu até agora no projeto o terceiro milênio antes de Cristo. O Enuma Elish, ele é de 1100 antes de Cristo, ou seja, ele é no final do segundo milênio. Então, um período muito posterior. Ele faz parte de toda essa matriz cultural que se desenvolveu ali naquela região. Porém, ele tem, embora ele tenha características comuns, como as águas primordiais, genealogia e sucessão de deuses, a luta contra o mar, o professor Jacinto vai dizer que o que diferencia ele dos demais textos é que ele é um todo conectado. Então, por exemplo, vamos usar a Bíblia de exemplo. A Bíblia, você tem ali vários textos que foram escritos em tempos diferentes, por autores diferentes, e que em algum momento foi unido esses textos e formado esse livro. Aqui não, o que a gente tem no Enuma Elish é um texto único, não todo concatenado, como ele diz, não, um texto único que vai falar desde a criação dos deuses até a criação dos homens, né? E também da Babilônia, enfim, a gente vai ver isso mais pra frente. Um tema recorrente na literatura mesopotâmica e que a gente encontra aqui no Enuma Elish é a questão da morte dos deuses, né? Então, Apsu, ele morre aqui nesse texto, Tiamat mais pra frente também, mas nesse primeiro momento, né, nessa primeira tabuinha, a gente tá falando da morte do Apsu. Quando a gente conversou sobre a descida de Ishtar ao mundo dos mortos, eu comentei com vocês que na versão suméria, que é a descida de Inanna ao mundo dos mortos, Inanna efetivamente morre quando ela vai para Esserto, né, para o mundo dos mortos. Então, isso é um tema recorrente que tem na literatura mesopotâmica, e isso acontece porque eles não tinham a noção de eternidade e de imortalidade. O que diferenciava os deuses dos seres humanos é que eles tinham uma vida mais longa, né? Muito mais longa que os seres humanos. Que, por sua vez, não poderia ter uma vida tão longa assim, porque senão ia povoar muito a terra, ia fazer muito barulho e perturbar os deuses, né? Os deuses, eles gostam de silêncio, eles gostam de dormir, eles gostam de repousar. Então, qualquer barulho incomoda os deuses, né? Perturba os deuses. E é isso que vai gerar a vontade, né, de Apsu em destruir a própria prole, porque quando chega ali até Ea com seus irmãos, brincando, né, eles fazem, já são muitos, então fazem barulhos, perturba o sono dos deuses e isso não pode acontecer. A morte de Apsu também ela é muito importante porque ela dá duas consequências imediatas. A primeira é a separação das águas, as águas doces dos rios com a água do mar, e também transforma nesse deus das águas. Como eu já falei para vocês em vídeos anteriores, quando a gente falou um pouco sobre esses grandes deuses da Mesopotâmia, ainda no terceiro milênio antes de Cristo, a gente viu que era o deus das águas. Aqui no Enuma Elish a gente tem a história de como ele se transformou nesse deus, a partir do momento em que ele mata o Apsu e transforma o Apsu em sua morada. Além disso, os mortos na Mesopotâmia, eles viram espectros, eles têm uma vida muito precária. Como a gente viu também lá no vídeo da descida de Ishtar ao mundo dos mortos, eles precisam de cultos e oferendas de seus filhos para que as condições precárias lá na Esserto melhorem um pouco para eles. Por isso que uma das maiores tristezas, uma coisa muito ruim da Mesopotâmia é você morrer sem ter filhos, porque não vai ter ninguém para fazer seus cultos e suas oferendas. Porém, o Apsu e Tiamat, eles são uma exceção nesse caso, porque eles não viram espectros, eles viram lugares. Apsu, ele vira essas águas subterrâneas, e Tiamat vai virar uma parte dela a terra, outra parte o céu. Então eles são uma exceção nesse sentido. E a morte deles é fundamental na história para que a criação possa ser realizada. E Marduk, que nasce, né, nessa primeira tabuinha. Quem é Marduk? Marduk, ele é o deus da cidade da Babilônia. O culto dele iniciou ali por volta da terceira dinastia de Ur, que foi o tema que a gente conversou no último vídeo aqui do projeto. A gente falou sobre a terceira dinastia de Ur. Então, desde o final ali do terceiro milênio antes de Cristo, Marduk, ele é cultuado. E nesse momento, né, do terceiro milênio antes de Cristo, a Babilônia é uma cidade como qualquer outra ali do sul da Mesopotâmia, né? Ela não era uma grande cidade ainda, era uma cidade menor. Porém, ao longo do segundo milênio, ela vai crescendo e vai se transformar na Babilônia que a gente conhece. Então, o crescimento do culto de Marduk cresce junto com a própria Babilônia. Eu vou ler para vocês uma parte aqui bem rápido do nascimento de Marduk, porque é importante para a gente entender o diferenciamento desse deus. Por que ele é tão diferenciado aqui nesse texto? Então, o poeta diz assim:
No interior do puro Apso foi engendrado Marduk, e engendrou Ea, seu pai. Damquina, sua mãe, pariu. Sugou ele as mamas de deusas. Viril de nascença, potente desde sempre. 4 os seus olhos, 4 os ouvidos. Os lábios, quando mexe, fogo brilha. Elevado dentre os deuses, superior em estatura. 50 terrores sobre ele se acumulavam. Então, nessa descrição aqui, a gente vê que o Marduk ele já nasceu muito grande, né? 4 olhos, 4 ouvidos, viril de nascença. E a gente consegue ver nessa descrição, e isso é um aspecto que o professor Jacinto vai trazer aqui nos comentários, é que ao longo desse poema, o feminino ele vai sendo apagado enquanto o masculino vai ser exaltado. A exaltação de Marduk, né, esse crescimento de Marduk, ele é acompanhado também pelo crescimento do masculino. E já na tabuinha 1, né, já no nascimento de Marduk, a gente consegue ver isso de 2 maneiras. A primeira é que engendrou Ea, seu pai. Engendrar é criar. Então, o Ea, que é o pai, ele criou, ele engendrou Marduk. A mãe pariu, sabe? Então, ou seja, a ação da mãe, ela é essa, pariu. Das tetas das deusas, ele mamou. Então, sabe, é muito aquela ideia de função de parir e dar a alimentação inicial da vida do indivíduo. Agora, engendrar, né, viril de nascença, então você tem toda uma caracterização aí do masculino, né, uma valorização do masculino em detrimento do feminino. O único feminino que você tem aqui nesse texto com grande ação é Tiamat, que é morta por Marduk mais pra frente. Outro aspecto disso, da diminuição do feminino e exaltação do masculino, é a própria preparação de Tiamat para a guerra, que também consta nessa primeira tabuinha. Então ela vai criar esses seres monstruosos, né? Ela forma um exército, e dentre esses seres que ela cria, ela vai escolher um ser masculino, que é Kingu, como líder desse exército. E o que é interessante de se perceber nisso é que, assim, quando Anshar pede para Anu e Ea irem lutar contra Tiamat, eles acreditam que eles não têm a força suficiente para isso. Mas, então, a gente consegue imaginar essa Tiamat muito grande, né? Muito forte, muito potente. Mas ainda assim, com essas características, por que ela escolhe um ser masculino que ela mesma criou como líder do exército? Por que ela mesma não lidera? Porque é justamente isso, é a exaltação do masculino e a diminuição gradual do poder feminino no texto. Então você tem, primeiro lá na criação, Lamu e Lahamu, eles não têm quase função aqui no texto, eles quase não aparecem. Depois você tem um outro par masculino e feminino, né? Anshar e Kinshar. Anshar aparece, Kinshar não. E depois é só o masculino, Anu, Ea, Marduk. Né? Então é o apagamento do feminino que vai acontecendo ao longo do poema. Na tabuinha 2, então, a gente vai ter a descoberta dos planos de Tiamat. Aí Anshar manda Ea e Anu para lutar contra ela. Eles declinam e Marduk, então, é escolhido para essa função. O que acontece, né? O Marduk, ele brinca ali com os 4 ventos que ele ganhou de Anu e isso provoca ondas, né? Isso perturba a Tiamat. E nessa segunda tabuinha, o professor Jacinto, ele chama a atenção para um aspecto que também é bastante comum, assim, que aparece na literatura mesopotâmica, que é questões familiares ligadas aos deuses. Então, quando os planos de Tiamat são descobertos, Anshar demonstra uma insatisfação com Marduk, porque afinal de contas ele estava de fato perturbando, e os deuses não gostam de perturbação, não gostam de barulho. Então ele, como um deus, não gosta também do barulho. Porém, né, ao mesmo tempo que ele tem essa chateação com Marduk, ele busca uma solução, e a solução é enviar Anu e Ea para isso, o que acaba não dando certo, né? Eles falham nessa missão. Quando Marduk, então, é conclamado, ele vai com a missão de vingar a sua ancestralidade, né? Vingar os deuses seus pais, né? Os deuses que vieram antes dele. Primeiro, porque os planos de Tiamat colocavam em risco todos os deuses, e segundo, porque quando ela escolhe Kingu
para ser esse líder, ela entrega para ele a tabuinha dos destinos, que é algo muito importante entre os deuses e que pertencia a Anu. Ele é conclamado nessa ideia de vingar os deuses seus pais, né, os deuses anteriores, e tudo isso está na tabuinha 2. Então essas questões aí familiares entre os deuses, elas acabam sendo frequentes. O mesmo acontece, por exemplo, na história de Gilgamesh, quando a Ishtar, quando Gilgamesh nega casamento para Ishtar, ela vai até os céus falar com seu pai Anu para pedir o touro do céu. Chegando lá, Anu fala para ela: não, mas foi você que começou isso aí. Então, assim, ele dá uma bronca nela, mas mesmo assim, depois ela consegue levar o touro do céu para Uruk, e aí, enfim, aí segue lá a história do Gilgamesh, né? Então, essas questões familiares entre os deuses, elas acabam sendo bastante frequentes também na literatura mesopotâmica, e o professor Jacinto ele chama atenção para isso. Na tabuinha 3 acontece a Assembleia dos Deuses também, que é outro aspecto muito comum. Os deuses sempre se reúnem em assembleia para decidir questões. Anshar, tentando aí dar a solução, ele manda um mensageiro para falar com Lamu e Lahamu, chamar todos os deuses ali, se juntarem, né, para decidirem o destino de Marduk. E é daí que surge essa coisa do Marduk se tornar o rei dos deuses ao vencer Tiamat, né? Então, eles se juntam em assembleia para definir qual vai ser o destino de Marduk nessa tabuinha. Na tabuinha 4, a gente tem, então, Marduk sendo armado, né? Criando, assim, as armas de Marduk, a luta, propriamente dita, entre Marduk e Tiamat, e a criação do céu e da terra. Eu vou ler aqui também como que, a partir dessa assembleia, eles entronizaram Marduk para a guerra com Tiamat. Então, na tabuinha 4, ele vai dizer assim: lançaram para ele uma sede de soberano. Ou seja, ele já tem uma sede, né, já decidiram que ele vai ter uma sede de soberano, de rei. Tu és honrado dentre os grandes deuses. De hoje em diante não se modifique em tua ordem. Né? Então, ele é o maior dentre todos. Nenhum dentre os deuses teus limites transgrida. Demos-te a realeza sobre a soma de toda a totalidade. Olha o poder que eles deram para Marduk. Senta-te na assembleia que te exaltes com a tua palavra. Tuas armas não falhem, aniquilem teus inimigos. Então, vão armar o Marduk. Que teu destino, Senhor, rivalize o dos deuses. Destruir e engendrar, comanda e assim seja. Então, destrua e engendra. E cria, comanda, e assim seja. Alegraram-se, bendisseram, Marduk é o rei. Vai, a Tiamat, a garganta rompe-lhe. Então, essa é a decisão da Assembleia que foi conclamada na tabuinha 3 e que aparece na tabuinha 4, aqui bem no começo, onde Marduk, então, se torna rei dos deuses ao lutar com Tiamat. Nos comentários dessa tabuinha, o professor Jacinto também chama atenção para a importância das armas, que ao mesmo tempo elas demonstram poder, elas são instrumentos de sucesso. Então, você estar muito armado, você demonstra o seu poder e utiliza essa arma como instrumento de seu sucesso. E as armas de Marduk, as principais, são 3. Um arco, que ele mesmo cria, uma rede, que ele vai utilizar, daqui a pouco a gente vai comentar, e o dilúvio. Pois é, ele de novo, o dilúvio. E falando do dilúvio, é importante a gente falar sobre uma coisa que, não sei se vocês aí que estão acompanhando os vídeos desde o começo, né, os vídeos anteriores, perceberam, que é a ausência de Enlil nesse texto aqui. Até agora eu não falei de Enlil, né? Sempre que a gente fala dos grandes deuses, né, da Mesopotâmia, a gente fala Anu, Ea e Enlil. E Enlil não aparece aqui. O que aconteceu com Enlil? Por que ele sumiu? E por que uma das armas de Marduk é o dilúvio? Enlil, ele é citado em algumas partes do poema, mas só isso, ele não tem nenhuma ação efetiva. E Marduk, ele possui todas as características de Enlil. Então, o que a gente tem aqui no texto é que dá pra gente aprender disso, na verdade, é que não pode existir nenhum deus que rivalize com Marduk. E Enlil seria esse deus pelas características dele, né? Por ser um deus guerreiro, por ser o deus do ar, que a gente fala, que causa as tempestades, o deus que
propôs o dilúvio para acabar com a humanidade, porque a humanidade estava fazendo muito barulho, estava incomodando ele. Então, todas essas características a gente vê em Marduk. Então, Marduk, a sua arma, uma delas, a principal, é o dilúvio. Quando ele é criança, ele ganha os 4 ventos de Anu, que Anu cria, né? Então, Enlil é o deus do ar. Então, os ventos são de Marduk. O número de Marduk, depois a gente vai falar dessa coisa do número, que é 50, é o mesmo número de Enlil. Então, tudo isso, né, e depois também mais pra frente a gente vai detalhar isso, mas Marduk vai se tornar o deus da tempestade. Então, tudo isso são características de Enlil. Enlil, ele não pode ter uma ação aqui, porque esse texto, ele serve para exaltar Marduk. Então, Marduk, ele absorve todas essas características de Enlil. Então, além do apagamento do feminino, você tem também um apagamento de Enlil nessa história aqui. Bom, vamos então para a batalha. Então, a batalha, ela é dividida em 3 momentos, assim, que é bem comum hoje em dia nas brigas que a gente vê por aí. Então, primeiro é o confronto visual, é aquela encarada, depois o embate verbal, né, os xingamentos, e por fim, o embate físico. E aí eu vou ler para vocês rapidinho como que se deu a vitória de Marduk sobre Tiamat. Então, ele vai descrever desta forma aqui. Em duelo misturaram-se, achegando-se em contenda, e desdobrou o Senhor sua rede, envolveu-a. O turbilhão, tomada ela por trás, em sua face soltou, e abriu sua boca Tiamat para devorá-lo. O turbilhão fez ele entrar, para não fechar ela os lábios. Ventos coléricos suas entranhas atulharam. Inflou-se seu coração e sua boca ela escancarou. Ele atirou uma flecha, o arco dele, né? Rasgou-lhe as entranhas. Seu interior cortou. Retalhou-lhe o coração. Encadeou-a e a vida exterminou-lhe. Seu cadáver lançou. Sobre ela ergueu-se. Então é assim que o poeta que escreveu esse texto descreve a vitória de Marduk sobre Tiamat. Então ele utiliza todas as suas armas, né? Então primeiro ele joga a rede, depois ele solta ventos e por fim ele dá uma flechada com o arco dele. Então essas são as principais armas dele. Uma coisa que é interessante de mencionar aqui também é que, embora os deuses que estavam ao lado de Marduk estavam armados também, e embora Tiamat tenha criado o seu próprio exército, a batalha em si é entre os dois, ela é um duelo. E é muito difícil, quando a gente está lendo esse poema, a gente conseguir imaginar Tiamat, pela descrição que ele faz aqui. Então, imaginar como seria o corpo dela. Então, assim, porque primeiro que ela é as águas do mar, mas ao mesmo tempo ela é um monstro, ela tem características muito femininas, assim, de uma mulher, então fica muito difícil a gente conseguir imaginar essa figura de Tiamat, lendo o poema. Pois bem, então depois de vencer Tiamat, depois da batalha, chegou a hora de fazer a criação, né? De criar o mundo. Então, no primeiro momento a gente teve uma teogonia, né? Criação de deuses. No segundo momento a gente teve uma disputa entre esses deuses. E agora a gente vai para a criação a partir da vitória de um determinado deus que era Marduk. E isso a gente começa a ver na tabuinha 5. Então a primeira coisa que ele faz, como eu já mencionei anteriormente para vocês, ele corta o corpo de Tiamat em 2 e faz, né, ele corta nessa direção e abre. Então aqui é a terra, a superfície da terra e o céu. Então esse é o corpo de Tiamat. O ápice está embaixo, as águas subterrâneas, está embaixo da terra. E é a morada de Ea, que tinha matado Apsu anteriormente. Uma coisa importante de comentar nessa parte aqui é essa coisa do céu. O céu, para os mesopotâmicos, era água, tá? Então, a água do mar. Porque eles viam o azul como o mar e com a chuva, né? Então, caía água do céu. Então, para eles, o céu era água também. Então, por isso também que a gente tem essa divisão do corpo de Tiamat, formando também a água que forma o céu. Outro aspecto importante também em relação à morte de Tiamat é a ação de Marduk após vencê-la. O importante ali não é só a morte física de Tiamat, mas também a morte social. Então essa coisa de cortar, retalhar o corpo, dividi-lo, essa humilhação, você tratar o corpo com violência, mostra também o seu poder enquanto vencedor. Então você não
não apenas causa a morte física, mas também a morte social ali. E o exército de Tiamat tenta fugir, mas com a rede ele prende todo o exército dela para dar sequência aí na história. Eles não conseguem fugir. Agora, indo para Tabuinha 5, então, a primeira coisa da criação que ele vai fazer depois de dividir o céu e a terra é criar um espaço para os grandes deuses. Então, ele vai criar constelações para estes deuses. Eles acreditavam na Mesopotâmia que as estrelas eram fixas e o céu é que se movia. Então, as constelações, elas são, na mentalidade deles, elas são fixas. E depois disso, ele vai criar os astros que são móveis, que é a Lua e o Sol. Então, que são os astros que se movimentam. A partir da criação da Lua e do Sol, você tem a criação de dias, semanas e meses, partindo do movimento desses astros. Tá? Nessa parte, nessa tabuinha 5, ela está muito prejudicada, ela está muito quebrada. Então, a parte que ele fala do Sol, que ele fala de Shamash, é muito difícil de entender, está muito quebrada. A parte da Lua a gente consegue entender mais. O poeta ele vai descrever todas as fases da Lua e como isso foi dividido em semanas e tudo mais. Com a baba de Tiamat, ele vai criar as nuvens. E uma coisa importante que ele faz aqui também é que o vento, a chuva e o nevoeiro, ele toma para si. Né? Ao mesmo tempo que ele cria, ele mantém com ele, porque são os atributos da tempestade. Né? Então é nesse momento que a gente tem aí ele mesmo se consagrando como Deus da tempestade. Depois da terra criada, como que ele vai dividir ali? Então, o que ele faz? Os rios Tigres e Eufrates, eles brotam dos olhos de Tiamat. Né? Então, são as lágrimas de Tiamat, que vai rolando até os seios de Tiamat, que são as montanhas. E lá das montanhas brotam as águas subterrâneas. Pensando, como eu falei, é difícil imaginar o corpo de Tiamat, né? Mas, então, dos olhos dela até os seios é onde se forma toda a planície irrigada da Mesopotâmia, onde estão as cidades ali. Então, essa é a ideia que se passa a partir da descrição do poema. Então, dos olhos, as lágrimas formam os rios Tigres e Eufrates, que correm até as montanhas, que são os seios dela, de onde brotam as águas subterrâneas, que são as águas do Apso. Todo o restante do corpo é deserto. Depois disso, ele vai formar a Babilônia, que é o ponto de chegada da criação. Nessa cidade que é o centro da ordem cósmica e teológica. É a cidade de Marduk. Eu vou ler para vocês bem rapidinho como que ele cria a Babilônia. Então ele diz assim: abaixo da cobertura celeste firmei o solo, e farei uma casa, assento de meu esplendor. Em seu interior um templo fixarei, e meus aposentos mostrarei. Farei ver minha realeza. Então é o grande templo de Marduk, né? É o seu reino. Quando do Apso subirdes para a assembleia, aí seja vosso pernoite por toda a vossa assembleia. Então os deuses, porque depois ele vai dividir os Anunnaki e os Igigi, que são os deuses menores. Então uma parte vai para o céu, outra parte vai para o Apso. Então quando esses deuses menores, e junto com ela, subirem para assembleias, que os deuses sempre decidem tudo em assembleia, é ali que eles vão se reunir para fazer assembleia e vão pernoitar. Mesma coisa os do céu, né? Então quando do firmamento descerdes para a assembleia, aí seja vosso pernoite por toda a vossa assembleia. Declarei seu nome, Babilônia, casa dos grandes deuses. Festas em seu interior, faremos noturnas. Então ali também é o encontro dos grandes deuses, é onde farão as grandes assembleias, farão as grandes festas. Então a Babilônia, ela surge como esse centro do mundo, que garante ordem cósmica e também ordem teológica, né? Por se reunir aí todos os grandes deuses. Por fim, vamos para a tabuinha 6. E na tabuinha 6, o que tem? A criação da humanidade, porque alguém precisa trabalhar, não é mesmo? Quem que vai trabalhar? Pois é, nós, os seres humanos. Então, como que ele cria a humanidade? Ele cria a humanidade a partir de Kingu, que foi aquele que foi escolhido por Tiamat para ser o líder do exército, né? Então, mas não é Marduk que cria a humanidade, é Ea. Né? Então, ele terceiriza essa função aí, para você ver como a gente não vale nada. Ele terceiriza a função para que cria a humanidade. E é interessante que a gente vê também a criação da humanidade no texto Atrahasis, que eu já comentei com vocês aqui também em textos anteriores.
No Atrahasis, a humanidade era criada a partir de uma questão trabalhista, né? Os Igigi trabalhavam enquanto os Anunnaki não trabalhavam. Então eles criam ali uma revolta e decide criar, junto com os outros deuses, né? Ele dá a ideia de criar a humanidade para que a humanidade trabalhe e os deuses possam descansar, todos os deuses, incluindo os Igigi que trabalhavam. E depois que a Assembleia aceita e decide pela criação da humanidade, eles pedem que uma deusa crie, né, a humanidade a partir da argila. E lá também um deus é sacrificado para que aconteça essa criação, lá no Atrahasis. Aqui não. Aqui é que cria a humanidade. Então, de novo, aquela coisa do pagamento feminino. Não é uma deusa que cria. É. E também, outra coisa que diferencia é que o Kingu, ele é sacrificado, a humanidade ela é feita a partir do sangue dele, né? Ele é sacrificado por uma culpa, por ter engendrado, ter criado, né, essa guerra contra Marduk. Então, o castigo dele é ser sacrificado para que os seres humanos sejam criados a partir de seu sangue. Então, aqui a gente tem essa ideia de culpa e castigo, o que lá no Atrahasis, que é de por volta de 1600 a.C., ou seja, mais ou menos 500 anos antes do Enuma Elish, não tem essa ideia de culpa, de erro e de castigo, o que aqui já aparece. Então a gente vê também aí uma mudança na forma como lidar com algumas questões que até então não existiam ou não eram importantes o suficiente, né? Então aqui a gente percebe. E aí eu vou ler rapidinho para vocês como é que ele cria a humanidade. Então ele vai dizer o seguinte: sangue condensarei, ossos farei existir. Farei erguer-se um ente, seja homem o seu nome. Engendrarei sim um ente, o homem. Imponha-se-lhe a labuta dos deuses, e estes repousem. É para isso que a gente está aqui, gente, para trabalhar. Kingu é quem engendrou a guerra. O castigo impuseram-lhe, e seu sangue romperam. Em seu sangue ele engendrou a humanidade, impôs-lhe a labuta dos deuses, e aos deuses liberou. Ele né? O motivo para a criação da humanidade é o mesmo, trabalhar. Porém, como é feito, ainda que de forma parecida, a motivação, né, o sacrifício do Deus para isso é muito diferente. Então lá no Atrahasis é porque tinha que ser, e aqui era o castigo de uma culpa, né, de um erro, de algo que o Kingu causou, que foi essa guerra. Já que tem a Babilônia, que é essa sede grandiosa. Já criou a humanidade para trabalhar, então bora colocar esse povo para trabalhar. E aí é criado então, né, construído o templo de Marduk, que aqui nesse texto vai estar descrito como Exagil, o templo. Então ele vai dividir, como eu já falei, né, ele divide os deuses maiores e menores, uns ficam no ápice, outros vão para o céu, e é feita a criação então nessa tabuinha 6 do templo e a fixação do culto de Marduk. E por fim, na tabuinha 7, a gente tem então a nomeação de Marduk, os 50 nomes de Marduk. Então por que esses 50 nomes? Cada nome, ele possui uma atribuição, possui uma característica. Então o Marduk, ele reunir estes 50 nomes, significa que ele reúne todas essas características. O professor Jacinto vai dizer que na realidade são 52, porque Anu e também dão para ele os seus nomes. Então, por exemplo, Anu é o deus do céu. Então ele tem essa característica de ser esse deus do céu. Então ele dá o nome dele para Marduk, significa que Marduk também é deus do céu. Assim como é o deus do Apsu, dando-lhe o nome, ele passa também a ser o deus do Apsu. Então ele reúne essas características. E por que 50? Porque 50 é o seu número. Como eu já falei, na Mesopotâmia, cada deus tem uma numeração. O número de Marduk é 50, que é o mesmo número de Enlil. E aí no final de tudo, depois que ele está nomeado, então é feito, né, a finalização com um canto a Marduk. Então toda essa exaltação de Marduk chega ao final aqui dessa história maravilhosa, que eu gostei bastante de conhecer, que eu não conhecia até então, que é do Enuma Elish. Antes de terminar o vídeo de hoje, eu só quero falar mais duas coisinhas. A primeira delas é que esse texto ele foi encontrado em escavações arqueológicas ali no século XIX, por volta de 1849, em sítios arqueológicos, tanto da Babilônia quanto da Assíria. Ele foi um texto que circulou, hoje a gente tem conhecimento deles em fontes gregas também,
E outra coisa que eu queria falar é que esse texto, ele era recitado nas festas de Ano Novo, ali da Babilônia. Então, ele é essa exaltação tanto da Babilônia quanto desse deus Marduk, e ele era falado, né, cantado no Ano Novo porque para trazer essa ideia de renovação, de criação, né, de passagem para um novo momento. Então isso também é importante a gente saber, tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado de conhecer a história do Enuma Elish, as características ali de Marduk. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Grande beijo para vocês e até mais. Tchau!